Hoje vamos mergulhar num assunto que para muita gente parece resolvido, mas que tem uma história, nossa, surpreendente e bem controversa. A gente vai falar da posição da igreja sobre os anticoncepcionais e como uma decisão lá de 1930 pode ter mudado completamente o rumo das coisas. Pode parecer estranho hoje, mas essa divisão toda entre as igrejas sobre contracepção, ela é bem recente. Na verdade, por quase toda a história do cristianismo, a visão era uma só, era unânime. Guarde bem este ano, porque ele é a chave de tudo. 1930. É aqui que o jogo vira. É o momento exato em que um consenso de quase 2000 anos, bom, simplesmente começa a ruir. É isso mesmo. O que hoje a gente costuma ver como uma posição católica era, na verdade, a posição de todos os cristãos. Ortodoxos, católicos e todos os grandes reformadores protestantes originais concordavam nesse ponto. Não tinha nem debate sobre o assunto. E para a gente ter uma ideia do peso disso, olha só a força das palavras de Lutero. O pai da reforma não aliviava nem um pouco. Ele via o ato de impedir a concepção como uma violação gravíssima da ordem natural e divina. E essa comparação que ele faz, nossa, é extremamente forte e deixa bem clara a posição dele. E se você achou que Lutero foi duro, espere para ouvir João Calvino. Ele foi ainda mais longe. Para ele, não era só um pecado pessoal, era quase um crime contra o futuro da humanidade. Para os reformadores, gerar filhos não era só uma opção. Era uma parte central do propósito do casamento. Ok, então peraí. Se todo mundo concordava, o que foi que aconteceu? Como é que a gente saiu dessa condenação universal para essa variedade de opiniões que existe hoje? É isso que nos leva para o momento exato da fratura. Essa linha do tempo aqui mostra tudo. Até 1930, o consenso era total. Aí, em 1930, acontece a Conferência de Lambeth, da Igreja Anglicana. E eles abrem uma pequena brecha, permitindo a contracepção só em casos muito graves e limitados. Só que essa foi a primeira peça do dominó a cair. Depois disso, nas décadas seguintes, outras igrejas protestantes foram seguindo o exemplo, reavaliando a questão, até que a posição original se tornou uma visão de minoria, mantida principalmente pela Igreja Católica. E para a gente entender por que a Igreja Católica se manteve firme, a gente precisa ir um pouco mais fundo. Não é só sobre a história, mas sobre a teologia por trás disso. A divergência aqui não é sobre uma regra, mas sobre duas formas completamente diferentes de enxergar o propósito da sexualidade. Aqui está o coração da coisa toda. A teologia católica ensina que o sexo no casamento tem dois significados que não podem ser separados: unir o casal no amor e estar aberto à possibilidade de gerar vida. Um não existe sem o outro. Separar esses dois aspectos é visto como uma mudança na própria natureza do ato. Essa tabela deixa a diferença bem clara. De um lado, o planejamento familiar natural, que usa a abstinência durante os períodos férteis. A igreja vê isso como uma cooperação com o corpo, com a forma como ele foi criado. Do outro, a contracepção, que é vista como uma ação direta para frustrar o potencial de gerar vida. O catecismo chama isso de linguagem contraditória. É como se o corpo estivesse dizendo uma coisa, de entrega total, mas a ação estivesse dizendo outra, de retenção da fertilidade. E a partir dessa diferença filosófica, os documentos da Igreja argumentam que a aceitação geral da contracepção não foi uma coisa isolada. Foi, na verdade, o começo de uma reação em cadeia cultural. A lógica apresentada é mais ou menos essa. Primeiro, quando o sexo é separado do seu propósito de gerar vida, ele é redefinido em torno do prazer e da emoção individual. Segundo, isso enfraquece a ideia de que o sexo pertence exclusivamente ao compromisso permanente do casamento, que é orientado para a família. E, por fim, o argumento é que, se a vida em seu início pode ser intencionalmente evitada, fica mais fácil justificar sua interrupção quando ela acontece de forma não planejada. Tá, mas isso é só teologia abstrata? Ou será que a gente consegue ver um eco desses argumentos no mundo de hoje? Vamos dar uma olhada no que os dados nos mostram. Olha só esse gráfico. Ele mostra tendências sociais que aceleraram muito na segunda metade do século XX, depois da Revolução Sexual. A gente vê um momento acentuado nas taxas de divórcio, uma queda drástica na natalidade em muitos países e a normalização quase universal do uso de contraceptivos. Os defensores da posição da Igreja apontam para essas correlações como evidência. Eles argumentam que os avisos feitos décadas atrás se concretizaram. E assim tudo se conecta. A análise que a gente apresentou sugere que a mudança em 1930 não foi apenas uma pequena alteração de doutrina. Foi uma mudança filosófica fundamental sobre o significado do sexo, do casamento e da família, cujas ondas de choque, argumenta-se, redefiniram a nossa cultura.
E a gente termina com essa pergunta para reflexão. Independentemente da perspectiva de cada um, a história mostra que ideias têm consequências. A questão que fica é se a ruptura de um consenso de quase 2000 anos, iniciada naquele momento crucial em 1930, continua a ser a força invisível que molda as estruturas mais íntimas da nossa sociedade.